Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, vai dizer assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No começo do livro de Abacuque, o profeta Abacuque se encontrava em dúvida. O profeta Abacuque se encontrava em uma situação de perturbação. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O profeta Abacuque estava vivendo um tempo a quais as circunstâncias daquele tempo eram muito críticas, aonde as reformas do rei Josias caíram do auge. As reformas do rei Josias eram para oprimir o necessitado, era para trazer violência para Judá. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então as reformas do rei Josias eram para oprimir o necessitado. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Eram medidas opressoras para os necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta Abacuque, ele se encontrava em uma situação muito difícil, a qual as circunstâncias ao redor dele, ele só presenciava a violência, presenciava o litígio, a contenda, a corrupção, a desordem. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O juízo pervertido, aonde o justo era prejudicado, aonde o certo virava o errado e o errado virava o certo. Então o profeta Abacuque, ele se encontrava no começo deste livro com dúvida, perturbado, ao ponto de dizer que Deus deixou a humanidade, que Deus tinha deixado a humanidade, que Deus não estava vendo aquela situação, que Deus tinha deixado o cenário da terra. Então Judá estava passando por uma situação muito crítica. Naquela época, os países ao redor de Judá se encontravam em guerra. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E Judá estava sendo ameaçado pelo reino do norte. Então aquele povo entrou em desordem. Aquele povo se descontrolou. Aquele povo estava sem Deus. Se entregaram às suas vaidades, à idolatria. Se entregaram à violência. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Se entregaram às suas maldades, ao desejo do seu coração. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então o profeta Abacuque se perguntava: Santo, Santo Senhor, glória a Deus. Ele se perguntava: será se Deus não está vendo essa situação? Será se Deus não está vendo tamanha crueldade deste povo?
Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tamanha corrupção, tamanha iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus é um Deus que é amor. Deus é um Deus que é justiça. Deus é um Deus que é longânimo. Deus é um Deus que é misericordioso. Mas Ele também é fogo consumidor. Então a palavra de Deus é muito clara em nos dizer que o que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem semear, ele vai colher. Por mais que aquele povo, glória a Deus, aleluia, ó Pai, o profeta Abacuque não estava vendo ali consequências sobre a atitude daquele povo, sobre a crueldade e tamanha violência naquela época. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Aquilo resultaria em uma consequência. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Porque não tem como a gente plantar o mal e colher o bem. Não tem como a gente plantar, glória a Deus, aleluia, ó Pai, maçã e colher banana. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, o que o homem planta, ele colhe. Se planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal. Então, o profeta Abacuque, no início do livro, ele se encontrava na dúvida, perturbado. As circunstâncias ao redor do profeta Abacuque estavam tirando a paz dele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então ele levou as questões dele a Deus. E ele elevou, glória a Deus, aleluia, ó Pai, os pensamentos dele para o alto. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Talvez as circunstâncias ao seu redor, você tenha deixado isso tirar a sua paz. Talvez você tenha passado por circunstâncias contrárias à sua vida, circunstâncias que têm tirado a sua paz, circunstâncias que têm deixado você angustiado, circunstâncias, glória a Deus, aleluia, ó Pai, de injustiça, circunstâncias que têm te angustiado. E o profeta Abacuque nos ensina, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que quando entregamos na mão do Senhor e confiamos nele, isso nos traz paz. Quando entregamos nas mãos do Senhor, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Quando confiamos no Senhor, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor estejam contrárias, não estejam andando conforme o nosso favor, glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo Senhor. Quando você entrega na mão de Deus o controle da sua vida, você tem paz. Você tem paz em meio à tempestade, você tem paz no meio das circunstâncias contrárias na sua vida. Veja bem a diferença do início e do fim do livro, como Abacuque, ele reage às circunstâncias que ele estava vivendo naquela época. No capítulo 3, no versículo 18, vai dizer: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então isso nos faz entender que a alegria nossa não está nas coisas deste mundo. A alegria nossa está na nossa adoração a Deus, na nossa busca pelo reino de Deus, pela presença de Deus na nossa vida. Porque é isso que vai nos trazer paz. É isso que vai trazer alegria à nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Pai.
Jesus vai dizer que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. No mundo nós vamos ter desafios, nós vamos ter problemas, nós vamos ter diversas dificuldades para a gente enfrentar. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo é o Senhor. Mas em Deus, entregando na mão do Senhor e confiando que Ele está no controle da nossa vida, que Ele não perdeu o controle da nossa vida, tudo muda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entrega a sua vida para Ele, quando você se entrega por inteiro a Ele, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força, tudo muda. Tudo muda. Quando você entrega a tua ansiedade para Ele, as tuas preocupações a Ele, as coisas começam a mudar. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo é o Senhor. Porque quando decidimos entregar o controle da nossa vida para Deus, nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E que seja feita a vontade dEle. Se acontecer, glória a Deus, mas se não acontecer, é porque foi a vontade dEle, foi a decisão dEle para nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então decida entregar a sua vida por inteiro a Ele. Decida entregar o controle da sua vida na mão dEle. Porque Ele sabe o que faz. Ele não perde o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele está no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele não tarda nem falha. Ele age no momento certo. E Ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo é o Senhor. E no versículo de 19, aqui do capítulo 3, versículo 19, vai dizer: o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eleve os teus pensamentos para o alto. Eleve o teu pensamento para as coisas que vêm do alto. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo é o Senhor. Busque aquilo que vem do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eleva os teus pensamentos para o alto. Louvado seja o nome do Senhor, porque é de lá que vem o seu socorro. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, no nome de Jesus.